O governo Donald Trump planeja iniciar uma nova onda de taxações afetando o mundo todo, inclusive o Brasil. Por aqui, o temor é que o republicano anuncie um imposto linear sobre praticamente todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a extrema-direita daqui se articula com políticos estadunidenses para impor mais dificuldades ao país. Eduardo Bolsonaro tem atuado como um elo entre os movimentos extremistas internacionais. O filho do ex-presidente participa de encontros com lideranças globais da extrema-direita, fortalecendo redes de apoio mútuo. Existe uma coordenação que envolve diversos países com foco em desestabilizar as democracias por meio de narrativas falsas e usando as redes sociais como o X do Elon Musk. Todos esses elementos fazem com que exista o risco concreto de interferência no processo eleitoral via campanhas coordenadas de fake news. O discurso promovido nas redes se apresenta como defesa da liberdade ou combate ao globalismo, mas na prática busca acabar com a legitimidade das eleições livres, enfraquecer instituições democráticas e mobilizar os eleitores conservadores por meio da radicalização. Os grupos conservadores, inclusive do exterior, estariam financiando eventos ao redor do mundo com o objetivo claro de criar uma estrutura profissional para influenciar o debate público. Terça-feira, 25 de março de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Vou conversar mais uma vez com o professor e historiador James Green, que esteve aqui recentemente no Em Detalhes também. Professor, um prazer falar mais uma vez com o senhor, seja muito bem-vindo. Igualmente, Gabriela, prazer de estar com você hoje. A gente teve algumas atualizações, né, sobre o governo Donald Trump e também sobre o governo brasileiro, nesse caso, na verdade, sobre um parlamentar brasileiro que foi para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, se licenciou do mandato para começar uma ofensiva nos Estados Unidos, né, manipulando informação para dizer que existe uma ditadura no Brasil. Então, esse é o desdobramento, né, esse é o problema, né, que o governo brasileiro está enfrentando. Então, a gente teve, depois dessa ofensiva, 2 parlamentares republicanos, o Rich McCormick e a Maria Elvira Salazar, enviando uma carta para a Casa Branca na quinta-feira passada pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, né, alegando que ele tinha levado o Eduardo Bolsonaro ao que eles chamaram de autoexílio. Então, para a gente começar a nossa conversa, professor, primeiro, deixando claro aqui que essa situação de exílio é usada por esses deputados e pelo próprio Eduardo, né? Não se aplica na prática porque ele não foi forçado a deixar o país. Mas esse é o discurso que eles estão usando. Então, primeiro eu queria te pedir uma ajuda para traçar o perfil desses 2 republicanos como aliados da extrema-direita, para que a gente veja, né, de quem se trata e se essa iniciativa é algo isolado ou se é algo que pode acabar escalando. É uma iniciativa isolada que pode aumentar e ter mais importância, porque essa campanha não é uma campanha de ontem, uma campanha que foi já desenvolvida o ano passado, antes, nas articulações entre a família Bolsonaro com Steve Bannon e outros setores da extrema-direita americana, do Partido Republicano, e ele está aprofundando. Eu acho que esses laços foram forjados fortemente quando Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos depois das eleições, e estava em Flórida, e eles estão já com uma ofensiva muito forte em Washington, tentando, como você explicou, alegar que o Brasil é uma ditadura, Alexandre de Moraes é uma ditadura, que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa no Brasil, essas coisas. Para isolar o Brasil, criar uma situação, uma imagem negativa do Brasil no exterior. Essa é a grande ameaça que eles oferecem para a gente. Então, a gente tem que desmentir essa circulação de informação falsa que ele está promovendo.
E até pensando nessa escalada, eu queria trazer outros exemplos de mobilização para essa nossa conversa, professor. Pensando na extrema-direita no mundo todo, teve um comunicado recente também no Foro de Madrid, que é uma aliança de movimentos ultraconservadores. E na Espanha é composto por herdeiros do ditador Francisco Franco, né? Então, eles dizem que o Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido. Existe uma narrativa que é comum a todos eles, né? Essa de perseguição e de que estão sendo alvos de uma suposta ditadura, de exílio, enfim. É um discurso incomum, né? Sim. Não, inclusive que eles estão dizendo que não tem liberdade de expressão no Brasil, Isso. comparando uma lei e uma tradução americana de mais do que 200 anos, que é bastante diferente do Brasil. O Brasil tem uma noção de liberdade de expressão diferente, tem que respeitá-lo, tem sua tradição, sua história. A história americana é bem diferente, é uma noção muito mais ampla, onde qualquer pessoa tem quase direito de dizer qualquer coisa contra qualquer pessoa que não seja uma mentira desvelada. Então é uma liberdade de expressão bastante ampla. Eu acho que ele está querendo usar isso para ficar vítima, como o Trump adora ser vítima também, é uma maneira de mobilizar a sua base, e sabemos que é ridículo, assim, a Folha de São Paulo não está com censura prévia, a Estadão está publicando o que eles querem publicar, criticando o governo atual, ou criticando a oposição. Não existe censura na televisão, não existe censura no teatro, não existe censura no cinema, é mentira. Muito pelo contrário, né, professor? Eles, inclusive, estão se valendo disso para poder falar atrocidades, né, manipular informação, fake news, mentiras fora do Brasil. E a gente tem o julgamento do 8 de janeiro nessa semana, especificamente hoje, esse episódio está indo para o ar, contra o Bolsonaro, contra o ex-presidente e outros também acusados de golpismo que são aliados do Jair Bolsonaro. E falando nisso também, aliados ali no entorno do Jair Bolsonaro já sugeriram para ele pedir asilo na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Isso foi sugerido também para o Eduardo, que agora está fora do Brasil. Pensando num caso, então, mais extremo, com o andar desse julgamento, você acha, professor, que o Bolsonaro poderia pedir asilo nos Estados Unidos e ser recebido pelo Trump? E quais Eu as consequências que isso teria, né? Jurídicas, diplomáticas, enfim, para essa relação com o governo brasileiro? Olha, honestamente, eu não sei o que passa pela cabeça do Donald Trump. É difícil prever qualquer coisa que ele vai tomar a decisão, mas eu acho que é bem possível que ele faça isso. É, os filhos dele são ligados, o Jared Kushner é ligado, a família de Trump, os filhos de Bolsonaro, eles têm essa ligação. Steve Bannon é poderoso, não é todo poderoso, mas ele tem uma influência no seu governo, ele tem como influenciar o Trump, e se Trump se tem essa pulga atrás da orelha, ele vai insistindo até ele resolve fazer isso. Eu acho muito curioso, porque lembramos muito bem, quando o presidente Lula foi acusado de corrupção e lava-jato e foi condenado a 10 anos da prisão, depois de 3 anos da prisão, várias pessoas dentro do PT e fora do PT disseram a ele, não, Lula, não fica na prisão, você escapa, pede exílio em outro país. Ele disse, de jeito nenhum, não vou fazer isso não, vou ficar aqui no Brasil, eu vou passar o tempo na prisão que for necessário, eu sou inocente, e eu vou protestar essa condenação. E ele fez isso, e de fato, no final, foram descartadas as acusações contra ele, por vários motivos técnicos. Então, mas o Bolsonaro não tem essa capacidade de enfrentar a realidade, ele quer fugir. Ele tentou fugir quando ele foi para a embaixada da Hungria, acabou não acontecendo, mas com certeza ele vai tentar, seja na Hungria, seja nos Estados Unidos, seja na Arábia Saudita. Eu acho que ele vai querer asilo político, porque ele não vai querer ficar na prisão. Eu acho importante relembrar esse capítulo da nossa história, né, de quando o presidente Lula houve essa sugestão, né, para que ele fizesse isso.
A gente até tem informações também de bastidores dessa articulação da extrema-direita global, de que o discurso do Eduardo Bolsonaro, de construir essa narrativa de perseguição no Brasil, que não é de agora, é uma estratégia que está sendo construída, de fato, já como tentativa de deslegitimar a eleição que vem aí em 2026. Hoje, Exatamente. a gente tem, quando a gente olha aqui para a América Latina, a gente tem o Javier Milei como grande aliado do Donald Trump no continente, apoiador do Trump, né, ferrenho. Então, uma eventual decisão a respeito do Brasil poderia também ser interessante para Washington, pensando que poderia ter o governo brasileiro como aliado também futuramente. Então, é difícil, é isso que o senhor falou, né, professor? Prever o que se passa na cabeça do Donald Trump, mas você acha que seria interessante, vamos dizer assim, para ele apoiar essa articulação em prol do empoderamento da extrema-direita global, pensando em ter o Brasil como mais um aliado nessa história? Então, o Trump em si, não é ele como ideólogo, ele não está tão interessado nessas questões da extrema-direita. Ele está interessado nele, fazer dinheiro, fazer os negócios dele, o ego dele. Mas ele está em volta dele são pessoas da extrema-direita ideologicamente convictas em levar adiante esse movimento internacional da neofascistas e regimes autoritários. Querem usar isso para realmente taxar o governo de Lula como um governo radical, um governo comunista, um governo que não respeita as liberdades democráticas, para poder isolá-lo, cortar ajuda, cortar apoio, criar um mal-estar, uma situação sobre Brasil negativa que podia influenciar as eleições em 26, que é um grande perigo. Nós temos muito medo. Trump foi eleito em 16, Bolsonaro em 18. Biden foi eleito em 20 e Bolsonaro foi derrotado em 22. Eu acho que pode haver uma volta da extrema-direita no Brasil em 26. Estamos todos preocupados com essa possibilidade. Vou dar uma pausa na minha conversa com o professor James Green para lembrar você que essa semana a gente vai ter o início da nossa jornada esportiva. Então dá uma respirada e vem comigo aqui rapidinho que vai valer a pena. O nosso PEX vai começar no domingo, dia 30 de março, 8 horas da noite, numa conversa entre o Eduardo Moreira com o Mer Kaelin, a Joana Maranhão e o Marco Schultz. O Marco Schultz, que tem mais de 25 anos na experiência em mudar a vida das pessoas por meio da yoga, e o Mer Kaelin com o esporte de alta resistência. Ele já ganhou diversos títulos por conta disso e vai poder compartilhar a experiência dele. Outros atletas vão participar também da jornada esportiva, como a Formiga, enfim, diversos outros atletas vão aparecer ao longo da nossa jornada e a gente vai entender como pode aplicar a experiência deles na nossa vida pessoal para tornar a vida muito melhor do que ela é. Então, fica a dica, em detalhesicl.com.br, você perde 2 segundinhos para digitar no seu navegador, colocar seu e-mail e aí você volta aqui para a nossa conversa com o professor James Green. Vamos lá? Em relação ao quanto isso pode implodir internamente, né? A gente tem uma ofensiva do Trump, claro que a gente está olhando para a relação com o Brasil, mas pensando que até ganhou uma dimensão um pouco diferente, né? Porque o Donald Trump já exigiu impeachment de juiz federal que tinha emitido uma decisão contra a deportação de venezuelanos para El Salvador, enfim. Existe uma ofensiva ali também, né? A Casa Branca ignorando ordens da corte. Então, como que isso, né, contra essa guerra, a gente tem vários blocos, vamos dizer assim. A gente tem a guerra comercial, existe também uma guerra contra a justiça interna ali. Os Estados Unidos têm o risco de entrar numa crise constitucional também, com Trump tomando essas decisões? Total, porque é uma guerra não somente é uma guerra contra o próprio governo, para desmantelar o governo, para eliminar os programas de bem-estar que tem funcionado durante 60, 70, 80 anos. É para criar um mal-estar com o governo, para que o público pense que é melhor privatizar
a previdência social do que mantê-lo como um sistema governamental. Isso é uma das estratégias. Outra estratégia é de baixar nas taxas de imposto de renda para as pessoas mais ricas. E a terceira é criar uma confusão nacional e internacionalmente com essas tarifas, que vai criar uma caos internacional que, teoricamente, vai favorecer os Estados Unidos. Eu acho que é o contrário, eu acho que vai promover inflação e confusão, instabilidade, problemas nas bolsas de valores, enfim, vai afetar. E os bolsas de valores para os Estados Unidos é muito sério, porque a maioria das pessoas, não eles em si, mas eles têm nos seus fundos de pensão dinheiro investido na bolsa de valores. Se a bolsa de valores baixa 15%, vai afetando dramaticamente a aposentadoria das pessoas que têm seu dinheiro investido na bolsa de valores. Então é uma situação muito séria. O Trump pouco importa o Brasil. O que importa é ele, o que ele pode conseguir exprimir de um determinado país. E no outro momento, ele vai entrar em loucura com o Brasil, com certeza, fala qualquer coisa. Espero que o governo saiba responder corretamente para não provocar mais. E sei lá o que vai acontecer, se vai aumentar as tarifas 50%, 100%, se vai fazer qualquer coisa, não se sabe, porque o cara realmente não tem estabilidade mental. Eu acho que vale a pena trazer também uma outra questão, que é essa aliança com as plataformas, né? O Elon Musk, inclusive, tem conseguido cada vez mais espaço dentro da Casa Branca. Chegaram a sair reportagens no contexto das eleições da Alemanha, que foi agora há pouco, sobre como a Meta e o X sendo do Elon Musk, né, aprovaram anúncios direcionados ali para os usuários com discurso de ódio contra muçulmanos, contra judeus. O que isso nos sinaliza ou acende um alerta para todos nós sobre o discurso de ódio nas eleições brasileiras e como as plataformas podem influenciar também, né? Porque a nossa legislação brasileira é extremamente frágil para atuar contra isso. E a gente só tem o judiciário como uma espécie de trincheira, né? Como aliado. A única resposta possível hoje é essa. Não, é muito sério. E a ofensiva da extrema-direita é real, e é global, e é sério. É como o fascismo ganhou um espaço no mundo nos anos 20, na Itália, quando ganhou o poder. E depois na Alemanha, na Espanha, Portugal. Então, houve um momento nos anos 30, 40, onde parecia que toda a Europa seria fascista, a possibilidade dos Estados Unidos também ser sobre um regime fascista, o Japão já estava num regime autoritário, era uma situação muito séria. E eu acho que nós estamos passando por uma situação parecida hoje em dia, ou seja, forças da extrema-direita estão se consolidando em vários países, estão eliminando o Estado de Direito, está criando uma nova noção de o que é democracia, o que é permitido, o que não é permitido, e isso tudo questiona todas as conquistas que foram feitas nos últimos, no caso brasileiro, nos últimos 40 anos, desde a redemocratização do país, está querendo desmontar tudo isso. Trump, nos Estados Unidos, Bolsonaro e a extrema-direita no Brasil, Milei na Argentina, Orbán na Hungria, que acabou de proibir a parada LGBTQIA+, no país. Já pensou nisso? Quer dizer, é uma onda internacional da extrema-direita muito perigosa, que o Brasil é um alvo, porque o Brasil tem uma esquerda forte, o PT, o PSOL e outras organizações da esquerda nessa frente ampla. Então tem uma tradição muito forte que a extrema-direita quer eliminar. Isso é o seu objetivo. Sem dúvida, professor. E até a gente teve uma reportagem na Folha de São Paulo, aqui trazendo esse outro capítulo que eu citei, né, que é o da guerra comercial. A Folha trouxe uma reportagem sobre a possibilidade do Trump anunciar nas próximas semanas um imposto linear sobre praticamente todo produto, né, toda a pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos. Então, em abril, segundo essa reportagem, seriam tarifas sobre um pacote de produtos brasileiros bem maior do que o que a gente estava esperando, do que estava previsto inicialmente. Então, etanol, aço, alumínio, isso
nos dias, a partir do começo de abril, no dia 2 de abril, mais especificamente, o Trump ele vai lançar uma política de tarifas recíprocas, perdão. O Brasil pode virar, na sua avaliação, um dos países protagonistas dessa guerra comercial? O Brasil não tem proteção, e como o Trump é racional e não tem uma lógica atrás dessa campanha das tarifas que ele está inventando, fazendo, qualquer país pode sofrer punições, assim, tarifas, que pode destruir a economia. Até o Canadá, né? Quem esperaria Canadá, inicialmente, né? Canadá, eles estão em guerra com o Canadá. É o país mais simpático aos Estados Unidos ao longo dos últimos 22 mil anos, 200 anos. E é absurdo isso. Mas faz parte dessa política dele. Não importa considerações tradicionais, ele vai forjar sua própria política e ele faz alianças estranhas. Porque sua aliança com Putin na Rússia é muito esquisita. É uma aliança que não é compreensível. Por que ele está fazendo isso? Ele não está interessado na guerra, no país, na país. Ele fala, eu estou a favor da paz, quero paz. Mentira, ele não está interessado em paz. Ele quer terminar a guerra para dizer que ele terminou a guerra, para dizer que ele terminou a guerra para ganhar o Prêmio Nobel de Paz. Mas que está interessado e preocupa, ele está interessado no povo ucraniano, para nada, para nada. É uma maneira dele de enfrentar os outros países. Então, o Brasil pode sofrer alvos. Eu acho que não tem nenhuma garantia. E o mais louco dessa nova proposta no dia 2, teoricamente, eles vão anunciar números. Cada país vai ter um número, que é nível de tarifas que estavam estabelecidos. Então, eles vão ser punidos baseado no seu número. Então, eu não sei qual vai ser o número que o Brasil vai ganhar nesse processo. É muito difícil. Por exemplo, na semana passada, que eu não estou nem falando em relação a retaliações comerciais, mas é uma retaliação política mesmo, o caso do governo Trump proibindo a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de entrar nos Estados Unidos, e aí alegando o envolvimento em corrupção. A Cristina ela foi condenada em 2 instâncias, aqui só para dar um contexto, só que ela recorreu e esse caso agora está na Suprema Corte. Além dela ser, claro, muito importante dizer, adversária política do Javier Milei, que é um aliado de primeira hora do Donald Trump. Isso dá a tônica do que o governo dos Estados Unidos pode fazer em relação ao Brasil? Eu acho que pode fazer isso. Olha só, um cara que foi condenado 34 vezes para assédio sexual e outros crimes que ele cometeu, está dizendo isso, ele não tem moral nenhuma para ele fazer isso, mas pode acontecer. Porque há uma lógica de tudo que ele está fazendo, mas uma contra-lógica de tudo que ele está fazendo, que não tem sentido, que não tem racionalidade. Então, por que... quais vai ser os resultados, os efeitos, é difícil saber, porque ele não tem, ele é compulsivo, ele levanta às 3 da manhã, ou está no mídia social às 3 da manhã, mandando mensagens loucas, qualquer coisa que passa pela cabeça, criando caos no mundo. É a maneira que ele opera, infelizmente. E a gente tem que aguentar ele mais 3 anos, 9 meses. Não sei como que a gente vai aguentar. E quando a gente pensa em ofensivas, vamos dizer assim, de resposta desses países também, tem suas limitações, mas a gente vê, por exemplo, o Brasil e a China contrariando o Donald Trump, pedindo que a Rússia e a Ucrânia negociem, né, o conflito, a guerra. A gente tem o presidente Lula também propondo essa semana, tá ali no horizonte, uma proposta ao Japão, um acordo comercial com o Mercosul, na esperança até de reforçar a presença do bloco no mercado asiático. Tem o presidente Lula também querendo uma atuação mais forte brasileira na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, enfim. Todas essas respostas, elas são... Como é que a senhora avalia, né? Elas são importantes para que Trump não tenha decisões que sejam absolutas, tomadas de cima para baixo. É importante que os países se organizem, blocos. Como é que podem ser essas respostas a esse tipo de política, se é que se pode chamar de política, né, do caos que Trump vem promovendo? Eu acho que é fundamental. Eu acho que o fato que o governo de Lula está na ofensiva agora, dizendo que nós queremos ter uma presença forte
no OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É fundamental que tenha a voz brasileira com a tradição dos movimentos sociais a favor dos direitos humanos, com o impacto do filme Ainda Estou Aqui, na sensibilidade brasileira de novas gerações de pessoas que desconhecem a realidade da ditadura militar. Isso é muito importante. Esse tipo de iniciativa para frear, bloquear as possibilidades da extrema-direita fazer uma ofensiva muito mais feroz contra o país, contra o Brasil. E eu acho que, infelizmente, essa polarização internacional vai seguir, porque meu país está totalmente polarizado, o Brasil também, a Europa também, a América Latina também. Estamos num momento muito difícil no mundo, infelizmente. E aí a preocupação é a escalada que isso pode ter, né? À medida que o Eduardo Bolsonaro está fazendo essa articulação, a gente teve esse caso isolado, né? Foi até a minha primeira pergunta para você, professor, mas acho que a gente pode fechar a conversa com ela também, porque à medida que ele consiga se aproximar de figuras da extrema-direita, como Elon Musk, como o próprio entorno do Donald Trump, ou até pensando no próprio presidente dos Estados Unidos, né? É um pouco mais difícil conseguir chegar até o Trump, mas à medida que o Trump enxergue que isso seria interessante para ele se promover acima de tudo, isso pode tomar outros contornos, né? E essa ofensiva contra o governo brasileiro que vem sendo tomada, a gente não sabe ainda a proporção que ela vai tomar e a consequência que isso pode ter para a relação entre os dois países, né? Não, e inclusive pessoas dentro do Congresso em Washington, o escritório que nós fundamos para realmente articular uma visão mais progressista sobre o Brasil, são fundamentais no bloqueio, de trabalhar com aliados no Congresso, pessoas que acreditam na democracia, que estão muito preocupados, que vê a anistia que Donald Trump deu às pessoas da insurreição de 6 de janeiro, um modelo que pode acontecer no Brasil? Acho que não. Acho que o STF, nesse momento, parece que vai ser muito mais duro na punição, mas tem um Congresso, né? E um Congresso que, teoricamente, podia votar uma lei de anistia dando anistia a todas as pessoas que violaram a Constituição e tentaram derrubar o governo no dia 8 de janeiro de 23. Então, eu acho que a situação americana é um modelo, é uma inspiração para a extrema-direita, é um envolvimento inapropriado no governo brasileiro, é uma interferência no país, que é muito sério, e a gente tem que ser muito consciente dessa situação e informar o público sobre essa realidade. Sem dúvida, você lembrou de um ponto importante, professor, que é a anistia, que a extrema-direita tem pressionado muito no Congresso Nacional para que aconteça. Existe essa resistência por parte de parlamentares progressistas, existe por parte do judiciário também, que acho que seria a principal, mas a gente sabe que a gente ainda corre um risco muito grande do Congresso Nacional pautar, de fato, à luz do que já aconteceu nos Estados Unidos, né? E anistiar também os golpistas. O que aconteceu no Brasil em 79 com a lei de anistia, que perdoou todos os agentes do Estado que cometeram graves violações de direitos humanos. Isso passou, agora uma possibilidade de reverter parte dessa decisão da lei de anistia sobre as pessoas desaparecidas, porque são crimes em perpétuas que não acabaram. Então é possível, o Flávio Dino tem deixado muito claro a opinião dele, legal dele, que isso é válido para derrubar essa parte da lei da anistia de 79, então há esperança. Nesse sentido, eu volto para falar sobre o filme. O filme foi muito importante para mim, porque eu convivia com pessoas que passaram por essa época da sua vida, a prisão, a tortura, e para lembrar o público que é mal informado sobre essa realidade é muito importante. É importante de deixar muito claro o que foi a ditadura brasileira e como que nunca mais podemos ter esse tipo de governo no país. E com graves consequências à nossa democracia, né, professor? Porque a gente não teve um julgamento propriamente aos torturadores, aos assassinos, e isso deixou graves consequências, e acho que tudo que a gente está vendo se repetir é também por isso. Também por isso. Empate, eu concordo 100%, exatamente.
Quero muito agradecer, professor, mais uma vez pela sua presença. É sempre um prazer te receber. Um abraço e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada também a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos e, na sequência, o Rolê ICL. Depois, às 5 horas da tarde, tem o ICL Urgente. Na sequência, o ICL Notícias, segunda edição. Também te convido a ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Você fica preocupado com os seus filhos, que eles estão se tornando sedentários, que só mexem ali na tela, no computador, ou quando às vezes seus filhos são um pouco mais velhos, eles entraram nessa onda de querer trabalhar e estão descuidando da saúde, quando eram mais jovens faziam esportes. Deixa eu dar uma dica para vocês. No dia 30 de março, a gente vai iniciar uma jornada esportiva, mas que tem uma aula inaugural que é aberta para todo mundo assistir, o Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele venceu 6 vezes o Ironman no Havaí. E ele traz ferramentas e conceitos para todo mundo poder aplicar na vida e buscar uma performance esportiva melhor, mas mais do que isso, esse gosto pela atividade física, pelo esporte e essa melhoria na saúde que todo mundo pode ter. Então, dá essa dica para os filhos de vocês assistirem essa aula gratuita.